Fala galera! Ao longo da história, poucas coisas abalaram tanto o nosso mundo quanto as pandemias. Foram eventos sinistros que testaram nossa capacidade de dar a volta por cima, levaram embora pessoas queridas e deixaram cicatrizes profundas na humanidade. Mas sabe de uma coisa? Por mais devastadoras que sejam, as pandemias também revelam a incrível capacidade do ser humano de se adaptar e inovar. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo para relembrar 5 das pandemias mais mortais da história, desde Constantinopla até os dias de hoje. Vamos entender como essas doenças viraram o jogo e como mudaram a sociedade. Se preparem para uma viagem emocionante e tensa, porque vamos desvendar as histórias por trás das 5 maiores pandemias da história. Nossa aventura começa lá no século VI d.C., no coração do Império Bizantino. Imaginem só, cidades vibrantes, cheias de vida, tomadas pelo pânico do dia para a noite. Uma doença misteriosa, a praga de Justiniano, começa a se espalhar como fogo em mato seco. Ela era causada pela bactéria Yersinia pestis e se espalhou por Constantinopla com uma velocidade impressionante. Morria gente a rodo, milhares por dia. Era uma febre altíssima, calafrios, inchaço nos gânglios, uma dor infernal. Muita gente não resistia e morria depois de dias de muito sofrimento. A praga devastou a população, a economia e até a estrutura social do Império Bizantino. O comércio e a agricultura foram para o beleléu e a sociedade começou a ruir. O Império Bizantino nunca mais foi o mesmo, ficou vulnerável e acabou dominado por outros povos. Mas nenhuma pandemia foi tão assustadora e marcante quanto a peste negra, lá no século XIV. Ela não só devastou populações, mas também mudou o rumo da história de maneiras que ninguém poderia imaginar. Imaginem um mundo dominado por ratos nas ruas, espalhando pulgas infectadas pela bactéria mortal, a Yersinia pestis. Esses pequenos parasitas eram os verdadeiros vilões, invisíveis e implacáveis. Era assustador. Os sintomas? Uma tristeza, inchaços doloridos, febre altíssima, calafrios, vômito e uma dor insuportável. As pessoas viam seus entes queridos morrerem rapidamente, sem nenhuma esperança de cura. Em poucos dias, a pessoa morria, deixando um rastro de medo e desespero. A morte era tão rápida que não havia tempo nem para se despedir. A peste negra acabou com a vida de quase metade da população da Europa em questão de poucos anos. A devastação foi tão grande que mudou completamente o perfil da população do continente. Cidades inteiras viraram cidades fantasmas. As ruas, antes cheias de vida, ficaram desertas e silenciosas. Um lembrete cruel da tragédia. O sistema feudal foi para o espaço com a força da pandemia. A estrutura social e econômica da Idade Média desmoronou. Morreu tanta gente que começou a faltar mão de obra, o que resultou em revoltas e conflitos religiosos. A falta de trabalhadores levou a uma série de mudanças nas relações de trabalho e na economia. A pandemia obrigou as pessoas a repensarem a higiene e a saúde pública. As práticas de limpeza e saneamento começaram a ser vistas como essenciais para sobreviver. A peste negra, por ironia do destino, abriu caminho para a medicina moderna, desafiando os médicos a buscarem novas maneiras de entender e combater as doenças. Foi um período de grande sofrimento, mas também de aprendizado e inovação. Capítulo 3. A gripe espanhola, o flagelo invisível. Chegamos em 1918, e o mundo, mais uma vez, se viu diante de uma nova ameaça. A gripe espanhola, uma gripe devastadora como nunca se tinha visto. Ela se espalhou rapidamente, pegando todos de surpresa e causando um impacto imenso na vida das pessoas. E o pior, diferente das outras pandemias, a gripe espanhola não escolhia suas vítimas. Jovens saudáveis morriam do mesmo jeito que os idosos e doentes. Famílias inteiras foram dizimadas, e a sensação de impotência era geral. A guerra que rolava na época só piorou a situação, espalhando o vírus numa velocidade absurda. Soldados voltavam para casa trazendo a doença, e a movimentação constante de tropas facilitava a disseminação. Soldados amontoados nas trincheiras,
hospitais lotados, um caos total. As condições precárias de higiene e a falta de recursos médicos adequados agravavam ainda mais a situação. Os sintomas eram parecidos com os de uma gripe comum, só que muito piores. Febre alta, dores no corpo e uma tosse sem fim que deixava todo mundo acabado. Tinha gente que desenvolvia pneumonia, os pulmões enchiam de líquido e a pessoa morria sufocada. A falta de tratamentos eficazes tornava a situação desesperadora. A gripe espanhola se espalhou pelo mundo em 3 ondas, entre 1918 e 1919. Cada onda parecia mais mortal que a anterior, pegando todos de surpresa. Acredita que 1/3 da população mundial foi infectada? E, dessa galera, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. O impacto foi devastador, mudando a forma como as pessoas viam a saúde pública. A pandemia escancarou a fragilidade da sociedade moderna e deixou um clima de medo e incerteza no mundo pós-guerra. As lições aprendidas com a gripe espanhola moldaram as respostas a futuras pandemias, mas o trauma daquela época nunca foi totalmente esquecido. Capítulo 4. HIV/AIDS. Enfrentando um inimigo invisível. Nos anos 80 surgiu um novo desafio, a epidemia de HIV/AIDS, que rapidamente se tornou uma das maiores crises de saúde pública da história moderna. O HIV, que ataca o sistema imunológico, se espalhou pelo mundo com uma rapidez assustadora, principalmente pelo contato com fluidos corporais, como sangue, sêmen e leite materno. A falta de conhecimento sobre a doença contribuiu para sua rápida disseminação. Os primeiros casos de AIDS foram registrados nos Estados Unidos, lá em 1981. A comunidade médica ficou perplexa, sem saber o que fazer. Rapidamente, o HIV/AIDS se tornou uma pandemia global, atingindo pessoas de todas as classes sociais, sem distinção. Ninguém estava imune e o medo se espalhou junto com o vírus. No começo, o medo e a falta de informação rolavam soltos. As manchetes alarmantes só aumentavam o pânico. Ninguém sabia direito o que era, como se prevenia. A desinformação era um dos maiores inimigos. E o pior, não existia tratamento eficaz. Os hospitais estavam lotados e os médicos se viam de mãos atadas. Receber um diagnóstico de HIV/AIDS era praticamente uma sentença de morte. O impacto emocional era devastador, mas em meio ao caos, a comunidade médica e científica se uniu para lutar contra a epidemia. Conferências e colaborações internacionais se tornaram frequentes. Eles correram contra o tempo para desenvolver testes e tratamentos eficazes. E conseguiram. A pesquisa avançou rapidamente. A terapia antirretroviral, TARV, mudou o jogo, transformando o HIV/AIDS de uma sentença de morte para uma doença crônica controlável. A esperança renasceu para milhões de pessoas ao redor do mundo. Capítulo 5. Covid-19. Um novo capítulo na história das pandemias. No finalzinho de 2019, o mundo parou para acompanhar o surgimento de uma nova ameaça, a Covid-19. Vinda lá de Wuhan, na China, a Covid-19 se espalhou pelo mundo em um piscar de olhos. Com seus sintomas variados e imprevisíveis, a Covid-19 se mostrou um inimigo e tanto. Essa pandemia escancarou as desigualdades sociais e a fragilidade dos sistemas de saúde. Para tentar conter o vírus, os governos decretaram lockdowns, restrições de viagens e medidas de distanciamento social. Os profissionais de saúde se tornaram verdadeiros heróis, trabalhando sem parar na linha de frente. Enquanto isso, os cientistas corriam contra o tempo para desenvolver testes, tratamentos e vacinas. E não é que conseguiram em tempo recorde? A pandemia acelerou a inovação científica e tecnológica, mas também nos ensinou lições valiosas sobre a importância da união global e da cooperação entre os países. Olhando para o futuro, é crucial aprendermos com as pandemias passadas para estarmos melhor preparados para os desafios que virão.